Alunos, tudo bem? Nessa quinzena, nós iremos aprender sobre a cinética química. As nossas aulas serão divididas em duas aulas. Nessa primeira aula, nós iremos aprender o que é a cinética química e quais são os principais conceitos envolvidos em cinética química. E na próxima semana, nós iremos aprender sobre os fatores que influenciam na rapidez de uma reação química. Vamos lá? Então, aqui, pessoal, nós temos um sumário dessa aula. Então, nessa aula, nós teremos primeiro uma introdução sobre o assunto. Depois, nós iremos aprender sobre as condições fundamentais para que uma reação ocorra. Depois, iremos ver sobre a teoria das colisões, o complexo ativado, energia de ativação e velocidade da reação. E, por fim, nós faremos alguns exercícios para consolidar os conceitos que forem aprendidos durante essa aula. Então, iniciando, eu faço algumas perguntas para vocês. Como as reações ocorrem? Vocês imaginam como que as reações ocorrem? O que é necessário para que uma reação ocorra? Então, eu tenho lá os reagentes, e simplesmente eu colocar dois reagentes em contato, é sinal de que aquela reação vai acontecer? Qual é a velocidade de uma reação? E todas as reações, elas apresentam a mesma velocidade, ou seja, todas as reações acontecem com a mesma velocidade? Então, essas perguntas nós iremos responder ao longo da nossa aula. Então, eu começo aqui colocando algumas reações para vocês. Por exemplo, o acionamento de um airbag quando você tem um acidente, né? Aquele acionamento ele acontece em questão de milissegundos. Já quando a gente pensa em uma laranja, quando ela apodrece, quanto tempo uma laranja demora para se decompor? Então, se a gente for pensar, aquela reação de decomposição, ela pode levar dias, né? E dependendo até semanas, né? Olhando no caso da formação do petróleo, quanto tempo o petróleo leva para se formar? O petróleo ele é formado durante séculos, né? E por fim, olhando, por exemplo, a explosão de fogos de artifício, quanto tempo demora essa explosão? Então, aqui nós temos 4 reações com tempos distintos, com velocidades distintas. Então, só de analisar essas 4 reações, nós já podemos concluir que as reações elas não acontecem com a mesma velocidade. Então, por exemplo, a explosão de fogos, ela acontece em milissegundos, né? É muito rápido. Então, a velocidade dessa reação é muito rápida. E, em contrapartida, se a gente olhar, por exemplo, para a formação do petróleo, demora séculos. Então, é uma reação que tem uma velocidade muito lenta. Então, cada reação tem uma velocidade, né? Uma das perguntas que eu fiz anteriormente é sobre se as reações têm a mesma velocidade. E só por esses 4 exemplos, a gente pode ver que não. Cada reação tem um mecanismo e cada reação tem uma velocidade diferente, né? Umas rápidas, né? Desde as reações ultra rápidas, né? Como, por exemplo, a explosão de um fogo de artifício, ou até mesmo acionamentos de airbag durante um acidente, até reações que demoram anos, séculos para acontecer, como, por exemplo, a formação do petróleo. Então, aí eu pergunto para vocês, né? Nós já sabemos que as reações elas acontecem com velocidades diferentes. Então, como essas reações ocorrem? E é isso que nós estudamos, então, na cinética química. A cinética química é uma área de estudos da química que investiga a rapidez dessas reações químicas e os mecanismos por meio dos quais essas reações acontecem, essas reações se processam. Então, quando nós falamos de cinética química, gente, é muito comum a gente encontrar, né, termos, né? A gente pode falar, às vezes, de velocidade das reações químicas, mas também vocês podem encontrar o termo rapidez das reações químicas. Então, se vocês encontrarem esses dois termos, ou até mesmo durante a aula, pode ser que às vezes eu falo em velocidade das reações químicas ou em rapidez das reações químicas, é importante que vocês saibam que é o mesmo conceito. Tá? Então, iniciando, eu vou falar para vocês quais são as condições fundamentais para que uma reação aconteça, né? Então, quais são as condições que são fundamentais para que eu tenha uma reação, ou seja, para que os reagentes se combinem, levando à formação dos produtos. Então, para que as substâncias elas reajam quimicamente, eu preciso de 2 condições fundamentais. A primeira condição fundamental
é o contato entre os reagentes, ou seja, é fundamental que as espécies reagentes elas sejam colocadas em contato, para que assim as partículas dos reagentes, né, formem os seus aglomerados, umas colidam com as outras, e assim então você tem o rompimento de ligações dos reagentes e a formação de novas ligações nos produtos. Então, a primeira condição fundamental é o contato entre os reagentes. Então, se os reagentes não entrarem em contato, não adianta nem eles terem afinidade química, né? Não vai ter reação. A segunda condição fundamental é a possibilidade de reação. Ou seja, então, além dos reagentes serem colocados em contato, é necessário que eles tenham afinidade química, ou seja, que tenha a possibilidade deles reagirem entre si. Nem tudo reage com tudo. Então, pode ter alguns reagentes que eles não têm afinidade química, então eu não vou ter uma reação. Aqui, gente, eu coloquei um exemplo, né, falando de afinidade química, eu coloquei aqui o exemplo de uma reação de sódio metálico com água, né? Então, o sódio, por exemplo, o sódio e o ouro, eles têm diferentes reatividades com a água e com o ar. O sódio, por exemplo, que está representado aqui nessa figura, ele é muito reativo, né, com a água, enquanto o ouro é inerte. É isso que a gente fala de afinidade química. Então, o sódio, ele reage violentamente com a água, podendo levar a reações violentas, né, que pode até levar, né, dependendo da situação, pode até levar à morte, então tem que ter muito cuidado. Isso por quê? Porque o sódio, ele tem uma alta afinidade pela água. Já se você colocar o ouro na água, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o ouro e a água, eles não têm afinidade. Não tem possibilidade de reação entre os dois, né? Então, por exemplo, no caso do sódio, como ele tem uma alta afinidade pela água e leva a reações explosivas, né? Ele é muito reativo com água. Geralmente é recomendado, então, que esse metal ele seja armazenado em outro tipo de líquido, né? Por exemplo, a querosene, né? Porque a água, né, o sódio, ele reage com a água e com o oxigênio, levando, né, a explosões, né, em questão de minutos, né, ou até mesmo de segundos, quando são expostos ao ar, devido a essa alta afinidade química. Então, gente, quais são as duas condições fundamentais para que uma reação ocorra, né? Os reagentes precisam estar em contato e eles precisam ter afinidade química. Então, por exemplo, eu já falei aqui que o sódio tem uma alta afinidade química pela água. Então, eles têm uma das condições fundamentais. Mas se eu tiver água em um lugar e o sódio no outro, ou seja, eles não estão em contato, eu não vou ter a reação. Agora, se eu coloco os dois em contato, aí sim eu tenho a reação. Então, as condições fundamentais são contato entre os reagentes e a afinidade química, ou seja, a possibilidade de reação. E aí eu pergunto, então sabendo, né, quais são as condições fundamentais, né, para que uma reação ocorra, nós temos as outras condições que nós chamamos de acessórias. Então, por exemplo, se eu coloco o gás hidrogênio com o gás cloro, né, juntos em contato, pode haver a reação. Por quê? Porque eles têm uma afinidade química, né? A gente sabe que os dois, eles reagem. Tem uma possibilidade de reação entre os dois, né? O fato de se vai ocorrer ou não a reação química depende de outras duas condições. Então, já tem as condições aqui fundamentais. Eles têm afinidade química e, se colocados em contato, você pode ter a reação. Como que a gente vai saber se a reação realmente acontece? É aí que a gente fala, então, da teoria das colisões. Essa teoria das colisões, ela é um modelo, né, como o próprio nome diz, ela é uma teoria que explica os fatores que influem na rapidez das reações, que é o tema da nossa próxima aula. E de acordo com essa teoria das colisões, as substâncias, né, as moléculas dos reagentes, eles têm que colidir para que a reação ocorra. Então, aqui eu tenho representado na figura, né, vamos imaginar que aqui a reação de cloro e hidrogênio, tá vendo? Eles colidem. A molécula de hidrogênio colide com a molécula de cloro. Então, essa teoria das colisões, ela diz que para que uma reação ocorra, né, além daquelas condições fundamentais, afinidade química e contato entre os reagentes, as moléculas dos reagentes, elas têm que colidir entre si. E quanto mais colisões você tiver por segundo, ou seja, quanto maior for a frequência de choque entre as moléculas dos reagentes, maior será a rapidez dessa reação.
certo? Então, para que uma reação ocorra, é necessário o quê? Que eu tenha uma colisão com energia suficiente entre as moléculas. Professor, e qual é a energia suficiente? Essa energia suficiente, pessoal, vai variar de reação para reação. Essa energia ela tem que ser o suficiente para provocar um rearranjo dos reagentes, porque quando nós temos uma reação química, o que acontece? Nós estamos quebrando as ligações que existem nos reagentes para formar, assim, novas combinações e formar novas ligações, levando às formações dos produtos. Então, a teoria das colisões, ela fala isso, que os reagentes têm que colidir entre si. Quanto maior essa frequência de choques, maior será a rapidez dessa reação, só que essa colisão ela tem que ter uma energia suficiente para que essas ligações dos reagentes sejam quebradas e que sejam formadas novas ligações dos produtos, né? Outra condição também é que essa colisão ela tem que acontecer numa orientação favorável, que é o que nós chamamos de colisão efetiva ou choque efetivo. Então, não basta as moléculas colidirem de qualquer maneira. Não, ela tem que acontecer numa orientação favorável, ou seja, a colisão ela tem que ser efetiva, para que aí sim essa colisão resulte na formação de produtos. Então, aqui eu coloquei uma figura para representar para vocês, né, o que pode ser uma colisão efetiva ou não. Então, aqui no primeiro exemplo, né, vamos imaginar que aqui eu tenho a molécula de hidrogênio em branco e a molécula de gás cloro aqui em verde. Então, nós estamos vendo o que? A molécula de hidrogênio, ela vem, né, na horizontal, colidindo com a molécula do gás cloro que está na vertical. Então, o que a gente observa aqui na imagem é que quando a molécula de hidrogênio colide com a molécula de cloro, de gás cloro, ela volta, tá vendo? Ela volta, né? Você não tem a formação de novos produtos, a gente continua tendo os reagentes. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente fala que o choque, ele aconteceu em uma orientação desfavorável, ou seja, a colisão ela não foi efetiva e assim, então, não ocorreu a reação. Já no segundo exemplo, né, nós temos aqui as duas moléculas de hidrogênio e de cloro colidindo na horizontal. O que a gente observa também é que eu não tenho a formação de novos produtos. Elas colidem entre si e elas retornam na forma de produtos. Também é uma colisão que aconteceu numa orientação desfavorável. Então, nós dizemos que a colisão não foi efetiva e assim também não ocorre a reação. Mas aqui no terceiro exemplo, nós temos, por exemplo, a representação de uma colisão que aconteceu numa orientação favorável, né? Então, as moléculas de hidrogênio e de cloro, elas se chocam, né? Como se fosse de frente, e aí sim, essa colisão com uma orientação favorável e uma energia necessária leva, então, à formação de novos produtos, né? Que aqui no caso é o HCl. Então, aqui sim, nesse terceiro exemplo, eu tive uma orientação favorável. Aqui sim a minha colisão ela foi efetiva, aí sim a reação pode ocorrer. Então, gente, recapitulando, a teoria das colisões, ela fala que para que uma reação aconteça, você tem que ter choques, colisões entre as moléculas dos reagentes, né? Sendo que essas colisões, elas têm que ter uma energia mínima necessária para que você quebre as ligações dos reagentes e forme as novas ligações dos produtos e não basta somente essas moléculas chocar umas com as outras, né? Não basta somente ter a colisão. Não, essa colisão ela tem que ser efetiva. E o que é uma colisão efetiva? É uma colisão que acontece em uma orientação favorável para que assim eu tenha a formação de novas substâncias. Ou seja, orientação favorável para que eu tenha uma colisão efetiva e assim então a reação ocorra, né? Outro assunto que nós falamos, né, quando nós falamos de reação, se a reação acontece ou não, do ponto de vista da cinética química, é a teoria do complexo ativado. Então, nós vimos que os reagentes eles têm que colidir entre si para levar à formação dos produtos. Só que antes de chegar nos produtos, nós temos a formação de uma estrutura intermediária entre os reagentes e entre os produtos. E essa estrutura, gente, é uma estrutura instável, né? Porque ela está, como o próprio nome diz, ela está intermediando a formação dos produtos, né? Então, ela está entre os reagentes e os produtos, e ela é instável, né? Porque lá rapidamente se formam os produtos. E essa estrutura intermediária nós chamamos de complexo ativado.
Então, o complexo ativado de uma reação é a estrutura intermediária instável que é formada entre os reagentes e os produtos. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a reação entre o gás hidrogênio e o gás iodo, né? Então, você tem aqui a molécula de hidrogênio e a molécula de iodo. Então, elas estão vindo colidir, elas estão numa orientação favorável. Então, eu tenho uma colisão efetiva, né? Com uma orientação favorável e com a energia mínima necessária. E aí, quando elas colidem, você tem aqui a formação do complexo ativado, que é essa estrutura intermediária. Então, como que a gente representa essa estrutura intermediária? Se vocês observarem, aqui nós temos, né, os átomos de hidrogênio e de iodo, e eles são representados por essas linhas tracejadas. O que essas linhas tracejadas representam, pessoal? Essas linhas tracejadas, elas representam o quê? Que as ligações dos reagentes estão sendo quebradas e as ligações dos produtos estão sendo formadas. Então, depois que eu tenho essas ligações estabelecidas, aí sim eu tenho as moléculas do produto, tá vendo? Aqui eu formei, né, a molécula formada pelo hidrogênio e pelo iodo. E aí sim eu tive aqui a formação dos produtos. Então, o complexo ativado é a estrutura intermediária e instável que é formada entre os reagentes e os produtos, certo? Falando de complexo ativado, então a gente fala da energia de ativação. O que é a energia de ativação? A energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes, feita, né, desde que ela seja feita em uma orientação favorável, ela seja efetiva e resulte em uma reação. Ou seja, lembra que eu falei? Para ter a reação, você tem que ter o choque entre as partículas dos reagentes, só que esse choque tem que acontecer numa orientação favorável e ele tem que ter uma energia mínima necessária. Energia essa que é necessária para romper as ligações dos reagentes, levando à formação de novas ligações dos produtos. E o nome dessa energia é o quê? Energia de ativação. Então, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que você tenha a reação, para que a colisão entre os reagentes resulte, então, na formação de produtos, certo? E nós representamos isso graficamente por meio de um diagrama. Então, aqui nesse diagrama, eu tenho energia e o caminho da reação. E aqui, gente, está representado o diagrama da formação lá daquela reação do exemplo anterior, né? Então, aqui eu tenho os reagentes, a molécula de gás hidrogênio e de gás iodo. Então, esses reagentes, conforme eu passo o tempo da reação, eles vão, né, se colidindo, até que chega o momento que eu tenho aqui, eu subo esse morrinho, e eu tenho aqui a formação do complexo ativado, né? Então, lembra, o complexo ativado é aquela estrutura intermediária entre reagente e produto, ele é altamente instável, ele tem um tempo de vida muito curto, né? E aqui, então, depois que eu tenho, então, se eu tenho a energia necessária, é aqui que vai se resolver, gente, se uma reação vai acontecer ou não, né? Se a reação vai ter essa espontaneidade ou não. Por quê? Aí eu subo esse morrinho, e aí, se eu tenho energia suficiente, eu tenho aí a formação dos produtos. Então, nós temos que a energia de ativação no gráfico, né, ela é o quê? Ela é aqui essa barreira energética. Então, para que a reação ocorra, essa barreira energética ela tem que ser ultrapassada, né? Então, quanto maior for essa minha energia de ativação, maior for esse meu morrinho, mais lenta será a minha reação e vice-versa. Então, aqui no pico desse morrinho, eu tenho o complexo ativado. Então, para que a minha reação aconteça, eu tenho que ultrapassar essa barreira energética. Então, aqui no caso dessa reação, ele fala aqui que a energia de ativação ela é de 40 quilocalorias por mol. Então, se eu tiver uma energia menor do que essa reação ela não vai acontecer. Ela volta aqui para os reagentes. Agora, se eu tiver uma energia maior do que essa, aí sim eu tenho a formação dos produtos. Certo? Como que nós identificamos o valor da energia de ativação nesse tipo de gráfico? Então, vamos lá. Então, como eu disse, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho os produtos. Então, como que a gente identifica o valor? Então, vocês vão pegar aqui a linha dos reagentes, vão traçar uma linha tracejada e vão aqui ver
Qual é o valor que dá? Da base aqui dos reagentes até o topo. Lembra, o topo me indica a formação do complexo ativado. É aqui que eu vou decidir se a minha reação vai para frente, ou seja, se eu levo aqui a formação dos produtos, ou se ela não acontece, ou seja, eu volto aqui para os reagentes. Então, se a energia que eu estiver fornecendo for menor do que a energia de ativação, eu volto aqui para trás, né? Eu tenho os reagentes. Agora, se a minha energia for maior, ou seja, se eu ultrapassar essa barreira energética, aí sim eu tenho aqui a formação dos produtos, né? Então, aqui é a minha energia de ativação. Então, a energia de ativação, o que é a energia de ativação, pessoal? É a entalpia, lembra da nossa aula de termoquímica? É a entalpia do complexo ativado, lembrando que o complexo ativado corresponde aqui ao topo do morrinho, menos a entalpia dos reagentes. Então, aqui no caso desse gráfico, quanto que é a energia de ativação? A energia do complexo ativado é 30, né, que é o topo aqui do morrinho, e a entalpia dos reagentes, se eu vier aqui na linha dos reagentes, é 20. Então, nesse exemplo, a energia de ativação é 30 menos 20, ou seja, a minha energia de ativação é 10 quilocalorias por mol. Então, de novo, gente, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que a minha reação aconteça, né? Aqui eu tenho a representação gráfica disso. Então, ela é o quê? Ela é esse morrinho aqui. Então, é aqui que eu vou decidir se a minha reação acontece ou não. Como que eu calculo esse valor de energia de ativação através de um gráfico? É a entalpia do complexo ativado. O que é o complexo ativado? É aquela estrutura intermediária formada entre os reagentes e os produtos. Então, é a entalpia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Gente, cuidado para vocês não se confundirem na hora de calcular a energia de ativação, certo? Aí aqui, gente, com base nos gráficos, né, de energia de ativação, dá para a gente classificar as reações em exotérmica ou endotérmicas. Lembram lá da nossa aula de termoquímica? Então, vamos lá. Aqui eu tenho representado um gráfico clássico de uma reação exotérmica. Lembra? Reação exotérmica é aquela reação que acontece liberando calor, onde meu ΔH é menor do que zero. E nesse tipo de reação, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Então, o que eu tenho aqui nesse gráfico? Entalpia dos reagentes maior do que a entalpia dos produtos. O que é energia de ativação mesmo, gente? É a entalpia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Então, esse aqui é um perfil de um gráfico de uma reação exotérmica, certo? Já uma reação endotérmica é aquela reação que absorve calor, lembra? Nesse tipo de reação, o ΔH é maior do que zero, né? Lembrando que o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E nesse tipo de reação, a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. E olha aqui como que fica o gráfico de energia de ativação de uma reação endotérmica. Entalpia dos reagentes menor do que a entalpia dos produtos. Então, eu tenho uma variação de entalpia maior do que zero. E olha aqui, gente, a energia de ativação. Como que eu calculo mesmo a energia de ativação? Entalpia do complexo ativado menos entalpia dos reagentes. Olha a setinha aqui representando a energia de ativação de uma reação endotérmica, certo? Então, nós já vimos, né, quais são as condições para que uma reação aconteça, né? Então, as condições fundamentais é que os reagentes devem ser colocados em contato e eles devem ter uma afinidade química. E nós temos as condições acessórias, né? Quais são? A teoria das colisões, ela me fala que, então, que para que eu tenha reação, as moléculas e reagentes elas devem colidir. Quanto maior a frequência desses choques, né, maior será a velocidade da reação. Só que esses choques eles têm que ser efetivos. Ou seja, o que é um choque efetivo? Uma colisão efetiva. É aquele choque que acontece com uma orientação favorável e que tem uma energia mínima necessária. E essa energia nós chamamos de energia de ativação, que é a energia mínima necessária que você precisa ter para que uma reação, então, ocorra, né? Lembrando que entre os reagentes e os produtos eu tenho uma estrutura intermediária que é chamada de
complexo ativado. Então, tendo tudo isso em mente, nós vamos então ver agora, né, o que a cinética química estuda, que é a velocidade da reação. Então, a rapidez de uma reação ou a velocidade de uma reação, ela é uma grandeza que indica, né, como as quantidades de reagentes e produtos, elas variam com o passar do tempo, né, de uma reação. Então, a velocidade, gente, é bem parecido com aquele conceito de velocidade da física, né? Velocidade da reação é a variação da quantidade de uma substância, sendo que essa substância pode ser reagente ou produto, dividido pela variação do tempo, né? Então, quando eu falo em função do reagente, né, a velocidade, né, vai ser o quê? A variação da quantidade do reagente pela variação do tempo. Lembrando que quando eu falo de variação, eu sempre estou falando do quê? De quantidade final menos quantidade inicial. E observem, pessoal, que quando a gente calcula a velocidade da reação, essa parte da quantidade da substância, ela sempre fica em módulo, né? Ou seja, o valor aqui sempre será positivo, porque nós não temos velocidades negativas, nesse caso, né? Então, quando eu for calcular a velocidade da reação em função de um reagente, como que eu calculo? A quantidade final menos a quantidade inicial daquele reagente, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quando eu pedir para calcular a velocidade da reação em função de um produto, como que eu calculo? Quantidade final menos quantidade inicial daquele produto, dividido pelo tempo final menos tempo inicial da reação. Então, pessoal, agora nós vamos ver aqui um exemplo, né, de o que acontece com a velocidade da reação e nós vamos ver também como calcular essa velocidade da reação. Então, vamos considerar aqui, né, a reação que a gente vai analisar agora, é essa reação, né, da decomposição do pentóxido de nitrogênio, formando dióxido de nitrogênio e oxigênio. Então, aqui nessa reação, quais são os reagentes, né? Lembra, reagente é tudo que está antes da seta. Então, aqui o reagente é o pentóxido de nitrogênio e os produtos é tudo que está depois da seta. Nesse caso, os produtos são o dióxido de nitrogênio e o oxigênio. Então, aqui tem uma tabela com, né, o tempo da reação e as concentrações, né, as quantidades de reagentes e produtos. Então, olhando aqui para o pentóxido de nitrogênio, que é o reagente, nós observamos o quê? Que com o passar do tempo da reação, a quantidade desse reagente, a concentração diminui. Ou seja, né, com o passar do tempo, diminui a quantidade do reagente. Por quê? Porque ele está sendo consumido, né, para se ter a formação dos produtos. E se a gente analisar aqui as quantidades de dióxido de nitrogênio e oxigênio, a gente observa que as suas quantidades, com o passar do tempo, aumentam. Por quê? Com o passar do tempo, aumenta a quantidade do produto. Por quê? Porque ele está sendo formado, né? Então, por exemplo, aqui no início da reação, eu só tenho reagente, eu não tenho produto, porque o produto ainda não foi formado. Então, com o passar do tempo, a quantidade de um reagente diminui, porque ele está sendo consumido, e a quantidade de produto aumenta, porque ele está sendo formado. E nós podemos representar também isso graficamente. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, né? Aí eu pergunto para vocês. Nós temos a linha azul, a linha vermelho e a linha amarelo. Qual linha representa o reagente? Qual linha representa o pentóxido de nitrogênio? Observando, qual linha representa o reagente? Pensem um pouquinho. Então, gente, se vocês observarem, lembra, o reagente, ele é consumido. A sua quantidade diminui com o passar do tempo da reação. Então, a linha do reagente é a linha azul. Por quê? Ela está aqui uma linha decrescente, tá vendo? Você está diminuindo aqui a quantidade, a concentração desse reagente ao longo do tempo. Já as linhas em vermelho e em amarelo correspondem às linhas dos produtos. Por quê? Porque você está aumentando, você tem linhas crescentes, né? Isso mostra que você está aumentando a quantidade dessas substâncias com o passar do tempo, tá? Então, é fundamental, gente, que vocês saibam interpretar aqui esse tipo de gráfico, tá? Que vocês saibam identificar quais são os reagentes e quais são os produtos de uma reação a partir da análise do gráfico. De novo, como que eu analiso isso graficamente?
As linhas decrescentes correspondem aos reagentes, porque eles estão sendo consumidos, ou seja, sua quantidade está diminuindo com o passar do tempo da reação. Já as linhas crescentes são as linhas dos produtos. Por quê? Porque eles estão sendo formados. Ou seja, eu estou tendo um aumento da concentração, da quantidade dessas substâncias com o passar do tempo da reação. Agora, pessoal, nós vamos ver então como calcular a velocidade da reação. Então, aqui eu quero que vocês calculem a velocidade média de consumo do reagente e de formação dos produtos no intervalo de 0 a 100 segundos. Então, vamos começar primeiro com o reagente. Então, aqui eu coloquei a fórmula, é a variação da quantidade do reagente pela variação do tempo. Então, aqui eu selecionei, eu pedi no intervalo de 0 a 100 segundos. Então, são esses valores aqui que nós vamos trabalhar, certo? Então, a variação da quantidade do reagente é a quantidade final menos a quantidade inicial, que aqui é 168 menos 200, dividido pela variação do tempo, o tempo final que é 100 menos 0 segundos. Então, aqui vocês observem, gente, que eu coloquei as unidades nos cálculos, porque a gente tem que expressar também as unidades lá no cálculo final de velocidade. Então, fazendo as contas, vai ficar 32 dividido por 100. Então, vai ficar 0,32 mol por litro vezes segundo, tá? Então, essas unidades saíram daqui do cálculo. Quando a gente vai calcular, então, a quantidade a velocidade média em função do dióxido de nitrogênio. Então, eu vou trabalhar com esses valores, certo? Então, é a quantidade final menos a quantidade inicial do dióxido de nitrogênio dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, a quantidade final é 64, menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo final, que é 100, menos o tempo inicial, que é 0. Fazendo os cálculos, eu vou ter que a velocidade é de 0,64 mol por litro vezes segundo. E em relação ao oxigênio, aqui eu tenho os valores que eu vou utilizar. Então, a quantidade final é 16, menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo final, que é 100, menos o tempo inicial, que é 0. Fazendo os cálculos, eu vou chegar que a velocidade média em função do oxigênio é 0,16 mol dividido por litro vezes segundos, certo? Aqui agora, então, gente, eu vou fazer alguns exemplos de exercícios para depois vocês resolverem exercícios, tá? Então, aqui no primeiro exemplo, eu dei um gráfico, onde eu tenho a reação A mais B formando C, e aqui eu faço algumas perguntas sobre esse gráfico. Vamos lá. A primeira pergunta, eu quero saber qual é o valor de entalpia dos reagentes. Então, lembra? Isso foi que nós aprendemos lá nas aulas de termoquímica. Então, qual é o valor de entalpia dos reagentes? Olhando no gráfico. Então, os reagentes, ele falou que os reagentes é A e B. O valor de entalpia dos reagentes é qual? 10 quilocalorias por mol, certo? Eu vou aqui no gráfico e vejo o valor. No item B, eu quero saber qual o valor de entalpia dos produtos. Então, qual é o produto aqui nessa reação? É C. Então, eu vou aqui no C, venho até aqui o eixo da energia e vejo que o valor de entalpia é 2 quilocaloria por mol. Então, vocês estão vendo? Em um único exercício, a gente pode relacionar termoquímica e cinética química. No item C, eu quero saber qual é a variação de entalpia da reação. Lembra, gente? Variação de entalpia é o quê? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. No gráfico, isso é representado aqui por esse espaço, Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, o ΔH, ele está representado aqui, certo? Como que eu calculo? Entalpia dos produtos é 2, entalpia dos reagentes é 10. Então, a minha variação de entalpia vai ser menos 8 quilocalorias por mol. No D, eu quero saber se a minha reação é exotérmica ou endotérmica, Então, nós calculamos a variação de entalpia no item anterior. Quando o meu ΔH é menor do que 0, eu tenho uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor. E no item E,
Eu quero saber qual o valor da entalpia do complexo ativado. Lembra? O complexo ativado, gente, é aquela estrutura intermediária que é formada entre os reagentes e os produtos, e ele é representado aqui pelo topo do morrinho. Então, como que eu faço para saber a entalpia do complexo ativado? Eu vou aqui no topo do morrinho e venho aqui até o eixo da energia. Então, eu tenho que a entalpia do complexo ativado é igual a 30 quilocalorias por mol, certo? E aqui, pessoal, no item F, eu quero saber qual o valor da energia de ativação. Lembra, como que eu calculo a energia de ativação? A entalpia do complexo ativado, que é o topinho aqui do morrinho, menos a entalpia dos reagentes, tá vendo? Que é representado aqui por essa linha. Então, quanto que é a entalpia do complexo ativado? É 30. Quanto que é a entalpia dos reagentes? É 10. Então, a energia, né, de ativação ela é igual a 20. 30 menos 10 igual a 20 quilocalorias por mol. No exercício 2 aqui, eu peço para vocês calcularem a velocidade média de consumo do reagente de formação dos produtos no intervalo de 300 a 500 segundos. Então, é o mesmo caso que a gente fez lá na aula, né? Então, aqui no caso do pentóxido de nitrogênio, né? Eu estou vendo aqui 300 e 500 segundos. Então, a quantidade final é 86, menos a inicial, que é 120, dividido pelo tempo final, que é 500, menos o tempo inicial, que é 300. Quando eu faço todas as contas, não se esqueçam dos módulos. Tá vendo, gente, porque a gente coloca o módulo? Porque senão a velocidade fica negativa e não existe, né? No caso, a gente falando de velocidade de reação, não existe velocidade negativa. Então, aqui no caso, a velocidade é de 0,17 mol por litro vezes segundo. Já em relação ao dióxido de nitrogênio, né, a quantidade final 228 menos a quantidade inicial 160 dividido pelo tempo final, que é 500, menos o tempo inicial, que é 300, e fazendo os cálculos eu chego então que a velocidade de formação do dióxido de nitrogênio é 0,34 mol por litro vezes segundo. E do oxigênio, né, a quantidade final é 57, menos a quantidade inicial, que é 40, dividido pelo tempo final, que é 50, menos o tempo inicial, que é 300. Fazendo os cálculos, a gente chega que a velocidade média de formação do oxigênio é de 0,085 mol por litro vezes segundo. E agora, eu vou deixar aqui esses exercícios para vocês resolverem. São 3 exercícios, né, para vocês resolverem. Tentar resolver, se tiver, vamos resolver aqui na nossa aula, né? Se tiver dúvidas, a gente já aproveita e já tira as dúvidas, tá? E não se esqueçam, pessoal, de fazer a tarefa que será postada na nossa equipe do Teams. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.